quadrinho conta a história de Juca e Júlia. Eles são irmãos e têm um cachorrinho que se chama Max. Apesar de jovem, o animal desenvolve uma doença que não tem cura e acaba morrendo. Aí vem o desafio de lidar com algo que todo mundo precisa encarar: o luto. A ideia de falar sobre o assunto de forma acessível para crianças de 5 a 9 anos foi desse estudante de enfermagem, do campus de Cuité, da Universidade Federal de Campina Grande. O tema foi abordado no trabalho de conclusão de curso, mas vinha sendo debatido entre o estudante e a professora orientadora dele desde a pandemia, período em que milhares de pessoas precisaram lidar com o luto. A gente fez um estudo documental onde a gente analisou essas animações infantis que trabalhassem, né, o tema da morte em específico com as crianças. E aí a gente verificou, né, essa certa dificuldade nessa comunicação, e também a gente viu a escassez de materiais falando do tema em específico com o público-alvo, né, que seriam, no caso, as crianças. E aí surgiu a ideia, né, vamos construir um material para fazer, né, para abordar a morte e o luto como um todo com o público infantil. Para o desenvolvimento do trabalho, o estudante de enfermagem precisou do apoio de outros profissionais. Ele criou o texto, mas contou com o apoio de um ilustrador e de um diagramador para finalizar o material, que também teve muito do seu desenvolvimento em um aplicativo para a criação de artes. Na história, ele mostra que os pais das crianças foram determinantes para que elas vivessem o processo do luto de forma compreensiva e não escondendo o assunto, tão comum e ao mesmo tempo temido por todos. Parte do princípio de uma família, né, que tem 2 filhos, esses filhos têm um cachorrinho de estimação, esse cachorrinho de estimação, ele adoece, essa doença não tem cura, e as crianças, elas passam por todo um processo de despedida e elas cuidam desse cachorrinho, e depois que ele morre, elas passam por todo o processo de sepultamento e de luto. Então, isso mostra para o adulto e para a criança que a morte, ela é uma etapa natural da vida, assim como o nascimento, né? Então, é uma forma de a gente quebrar o paradigma da morte como um tema interdito, como um tema que é tabu, que a gente não pode falar. A nota não poderia ser outra: 10. Agora, Olavo quer dar continuidade às pesquisas sobre o assunto. O material ainda não foi impresso e, por enquanto, é compartilhado no formato PDF. Olavo deve seguir na área acadêmica, mas espera que o trabalho extrapole os limites da universidade e chegue até a sociedade, ajudando as pessoas, principalmente crianças, a lidar com algo que faz parte da vida: a morte.